Ó, então agora a gente vai falar acerca da seleção, certo? E a seleção, basicamente, ela vai ser a escolha dos indivíduos mais adaptados, quando a gente fala, no caso, da seleção natural. E quando a gente fala da seleção artificial, ela vai ser a escolha dos indivíduos que possuem caracteres de interesse econômicos, que a gente diz, tá? E esse interesse econômico, muitas vezes, ele vai estar associado a um aspecto produtivo ou fisiológico de um animal, por exemplo, a produção de leite é um atributo fisiológico, né? Mas a gente faz seleção para isso, tá? Por quê? Porque a vaca que produz mais leite, ela é mais bem adaptada ao ambiente? Não. E sim porque isso é interessante do ponto de vista econômico, porque leite é caro. E sobre o ponto de vista do melhoramento genético animal, aqui na disciplina, animais são mercadoria. Então, muitas vezes você vai selecionar um animal para que você tenha algum interesse econômico sobre essa característica. Porém, todavia, entretanto, para quem não sabe, fica a título de curiosidade que o melhoramento genético não trabalha somente com a produção de algum alimento ou produto de origem animal, tá? Existe melhoramento animal também para trabalhar com animais silvestres. Aí vocês devem estar olhando para minha cara e perguntando, Samuel, animais silvestres, melhoramento genético animal? Sim, porque muitas vezes, quando a gente tem algum animal que é ameaçado de extinção, nós, seres humanos, precisamos intervir para que essa espécie ela não venha à extinção. E muitas vezes o melhoramento genético ele vai seguir no caminho de ou aumentar a variabilidade genética para permitir com que essa espécie não venha à extinção, ou ainda você pode selecionar os animais para algum aspecto específico, seja para diminuição de doenças genéticas ao longo das gerações, que é algo muito mais complexo de se prever, mas aí é para o pessoal que trabalha com animal silvestre. Eu não tenho o mínimo interesse em trabalhar, mas fica a atitude de curiosidade aí para vocês. Bom, então, voltando a falar sobre a questão do melhoramento genético, por que que a gente faz seleção? A gente faz seleção para promover uma coisa denominada progresso genético. O que é o progresso genético? É como os genes que eu desejo, por exemplo, vamos predizer que existe um gene que condiciona uma cor de pelagem que é interessante do ponto de vista econômico. O progresso genético de uma população é quanto a que a frequência daqueles genes aumentou de uma população para a outra. Note que o aumento da frequência gênica é, não é necessariamente proporcional ao aumento de animais com aqueles genes fenotipicamente expressos, tá? E, tipo assim, então, se eu tenho um aumento da frequência de genes desejáveis, por exemplo, eu tenho um aumento da frequência de genes que condicionam a cor de pelagem dourada. Isso não significa dizer que eu tenho não necessariamente eu tenho um aumento do número de animais dourados, proporcionalmente, tá? Porque o aumento dos genes, da frequência dos genes, não necessariamente implica no aumento proporcional da quantidade de animais com o determinado gene pré-fenotipicamente expresso, tá? Mas para vocês saberem, tipo assim, o que é o progresso genético é o aumento da frequência de genes desejados em uma população. Isso é conceito de livro. Eu estou até com o livro aqui do meu lado, que é o Melhoramento Genético Animal do Télio, que é um autor português. Bom, então, eu costumo fazer as minhas monitorias trabalhando mais perguntas, que são coisas que ela coloca em avaliação. Tá. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: se a seleção ela tem o intuito de levar os animais a, por exemplo, selecionar genes desejados, que essa seleção ela não leva à fixação do gene heterozigoto. Eu sei que vocês nem muitas vezes nem devem ter entendido o que eu disse, mas basicamente o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte:
Na seleção, a gente sempre tenta puxar o carrinho ou para um lado ou para o outro, tá? Então, se eu quero que eu tenha mais animais fortes no meu rebanho, eu vou puxar a seleção para o lado esquerdo, por exemplo. Se eu puxo a seleção para o lado esquerdo, vocês concordam comigo que o lado direito vai ficar poucos animais. Por quê? Porque ao longo das gerações eu vou selecionando animais fortes na minha população e a frequência de animais fracos ela vai diminuindo ao longo das gerações. E aí, o que que acontece? Vamos supor que essa característica ela esteja associada à dominância completa. Se ela está associada à dominância completa, isso indica que animais heterozigotos eles vão se comportar exatamente como os homozigotos dominantes. Tendo em vista isso, em lógica, essa seleção levaria à fixação dos animais heterozigotos e do gene heterozigoto nessa população, uma vez que se eu seleciono os animais baseando no fenótipo, eu deveria fixar esses indivíduos com esses genes na minha população. Entretanto, isso não acontece. Por quê? Isso não vai acontecer porque a seleção ela sempre vai migrar na homozigose e não na heterozigose. Tá? Não é objetivo da seleção fixar o heterozigoto. Ninguém quer ter, nem que seja um único alelo indesejado na população. Bom, então, o procedimento da seleção ele vai ser conduzido conforme o modo de ação gênica que atua sobre uma característica, certo? Então, por exemplo, eu vou diferenciar para o modo aditivo e para o modo não aditivo. Se estou trabalhando com uma ou mais características que estão associadas ao modo aditivo, os ganhos que vão ser obtidos em função da seleção, eles são fixos. Ou seja, se eu melhorei, não preciso melhorar, nunca mais, certo? Os ganhos que são, sei lá, eu quis, por exemplo, aumentar o tamanho dos cílios dos meus animais, que é uma característica que está relacionada ao modo aditivo. Eu não vou precisar fazer seleção para aumentar o tamanho de cílios dos meus animais nunca mais, tá? Por quê? Porque se essas características elas são associadas ao modo aditivo, os ganhos que são obtidos através da seleção, eles são fixos. Agora, no modo não aditivo, o processo de seleção ele precisa ser constante. Por quê? Porque no modo não aditivo, você tem os genes não se comportando de maneira linear, tá? Então a expressão gênica, ela não é linear no modo não aditivo, e isso condiciona uma imprevisibilidade. E tendo em vista que os genes, eles podem se apresentar de uma forma imprevisível, o melhor é que eu continue fazendo a seleção para sempre. Então, o processo de seleção no melhoramento genético eu gosto de dizer que é como a pedra de Sísifo. Eu não sei se vocês conhecem o mito grego de Sísifo, mas basicamente é um homem que enganou a Zeus e a morte, inclusive, e ele foi obrigado a empurrar uma pedra para o resto da eternidade. E essa pedra, toda vez que ele empurrava até o topo, a pedra voltava até o chão e aí ele tinha que empurrar até o topo novamente. Tá? Então, eu gosto de dizer que a seleção no melhoramento genético ela é uma pedra de Sísifo, tá? Até porque, se não fosse assim, nós, melhoristas, ficaríamos desempregados, né? Não é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, no caso, para o nosso trabalho, mas para os rebanhos no Brasil e a fome no mundo seria fantástico. Bom, então, o processo de seleção da raça Indo-Brasil, que é esse bovino aqui, que a professora Eulália deve ter dito para vocês, se deu através da seleção de muitas características, tá? Então, para a formação dessa raça Indo-Brasil, que é uma raça sintética, você teve uma série de características que foram selecionadas. Então, por exemplo, eu selecionei, por exemplo, o aproveitamento da carcaça desse animal. Eu selecionei, por exemplo, a resistência desses animais a parasitas.
por exemplo, e eu acabei selecionando em conjunto o tamanho das orelhas, tá? Inclusive, essa é uma característica que a gente é bem marcante na raça Indo-Brasil, tá? Então, a raça Indo-Brasil, ela se deu através da seleção de muitas características, dentre elas a seleção de tamanho de orelha. Explique o porquê, mesmo após o processo de seleção para essa característica ter sido encerrado, a mesma se fixou nesta população. Por quê? Eu fiz seleção para aumentar o tamanho de orelha da raça Indo-Brasil, há, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, e hoje eu olho para um Indo-Brasil e eu vejo todos os Indo-Brasils com, com uma orelha grande. E isso não é feito mais seleção, a gente não seleciona mais tamanho de orelha Indo-Brasil. Isso se vocês encontrarem algum bovino que pertence a essa raça, porque essa raça é uma maravilha, entre muitas aspas, tá? É um câncer na genética. E aí, meninos, me respondam, por que que o tamanho das orelhas desses animais não diminuiu ao longo das gerações? Eu continuo tendo esses animais todos orelhudos. Ah, a característica ela tem uma alta herdabilidade, mas não é só isso, tá? Essa característica ela está fundamentalmente associada ao modo aditivo. Samuel, isso significa dizer que uma característica que não, que, por exemplo, não está associada ao modo aditivo pode ter uma alta heredabilidade? Pode sim. Se eu tenho só animais que são homozigotos dominantes numa população, a característica é associada ao modo não aditivo e ela tem uma alta herdabilidade. Então, ter uma alta herdabilidade não é uma resposta única, tá? Porque para isso, essa característica ela tem que estar associada a um modo em que o ganho é fixo. Nesse caso, um modo aditivo. Que sim, é uma característica que, por ter toda característica que está associada ao modo aditivo tem alta herdabilidade. Mas nem toda característica que está associada ao modo não aditivo tem alta herdabilidade. Normalmente é baixa. Tá? Mas, além da alternabilidade, que é mais importante saber, é que o modo de ação gênica que atua sobre a expressão dessa característica em maior proporção é o aditivo. E, graças a isso, você tem uma fixação desse caractere na população, ou característica, tanto faz. Tá? Bom, então agora a gente vai ver os tipos de seleção. Eu tenho a seleção natural e a seleção artificial. A seleção natural, como foi proposto por Charles Darwin, é a seleção dos indivíduos que são mais bem adaptados ao ambiente. Eu não vou ler o conceito de Charles Darwin para você, muito menos falar os conceitos de livro, porque a professora não cobra, graças ao bom Deus. E até porque eu acho que nem o próprio Charles Darwin conseguiu definir muito bem a teoria da evolução. Acho que ninguém além dele entendeu. Bom, então a gente tem a seleção artificial também. A seleção artificial, ela vai ser a escolha dos indivíduos mais interessantes do ponto de vista econômico. Por mais que eu adore essa imagem, tá? Eu adoro essa imagem, mas essa imagem está incorreta geneticamente, tá? Pelo amor de Deus, não usem esse exemplo na prova de que o lobo que é Canis lupus, que é a espécie, deu origem a o Canis familiares, tá? Isso aqui são duas espécies diferentes. Mas, por exemplo, alguns lobos tiveram um elo perdido e esse elo perdido gerou uma nova espécie, tá? Então, pelo amor de Deus, não coloquem na avaliação da professora Eulália um exemplo de seleção artificial que os humanos selecionaram lobos e os lobos viraram cachorros. Calma que também não é bem assim, tá? São duas espécies diferentes. Um é Canis lupus e a outra é Canis familiares. As espécies elas são geradas a partir da criação de novos alelos e de uma série de outras características morfológicas que o pessoal da biologia deve saber muito mais do que eu, tá? Bom, agora a gente vai explicar o processo de seleção natural e como a seleção natural ela pode
favorecer a sobrevivência de indivíduos menos produtivos. Bom, então, normalmente a gente vai ter os animais que são naturalmente de ambiente tropical, sendo animais que produzem menos, tá? Isso vai acontecer por uma série de fatores, mas eu vou falar quais são os fatores principais para que vocês se atentem aí, mas tem muitos outros, tá? Um caso comum, por exemplo, é a quantidade de parasitas, por exemplo. Então, os animais do clima tropical, eles tiveram que ter uma, sabe, uma proteção a mais. E esse processo de seleção acabou prejudicando, entre muitas aspas, a, sabe, o processo de seleção hoje em dia. Porque, por exemplo, aqui nesse slide, você tem dizendo o seguinte: se o ambiente ele for quente e com pouca oferta de alimentos, vocês concordam comigo que os indivíduos que são oriundos desse ambiente eles vão se adaptar a essas condições. E se eu tenho pouco alimento no meu ambiente, eu não vou querer produzir muito leite, tá? Então, por exemplo, animais de clima quente com pouca oferta de alimentos, eles são menos produtivos. Até porque isso gera menor gasto calórico e isso é incompatível com a escassez de alimentos, tá? Agora, já em ambientes quentes, por o calor gerar estresse, inclusive outros fatores, esses animais não produzem muito. Por quê? Porque o estresse ele gera calor, tá? O estresse metabólico, tá, pessoal? O estresse metabólico ele gera calor. E se você está em um ambiente que é muito quente, você não quer produzir, porque quanto mais você produz, mais quente você fica. Quem está em um ambiente quente quer se refrescar. Então, não faria sentido os animais que são naturalmente de clima tropical, eles produzirem mais e também eles, por exemplo, serem mais gordinhos, porque se você está em um ambiente que tem escassez de alimentos, poxa, você vai se esforçar ao máximo para gastar o mínimo de calorias possível, tá? Agora, pelo amor de Jesus Cristo, não associem ter menos calor, gerar menos calor e gerar, por exemplo, produzir menos, por exemplo, com guardar mais gordura. Porque não é porque um animal, ele, por exemplo, é adaptado a um ambiente que tem escassez de alimentos, que ele vai ser melhor em armazenar gordura, tá? Essa analogia, ela não existe, tá? Isso não faz nem sentido. Eu não vou explicar o porquê, porque senão a aventura vai demorar muito, mas tem toda uma explicação metabólica do porquê isso, na verdade, não é viável, isso não iria acontecer em processo seletivo, mesmo artificial ou natural. Bom, então, esses indivíduos que são adaptados ao clima quente, o que é que vocês precisam saber? Eles não serão muito produtivos porque o ambiente condicionou com que eles não fossem muito produtivos. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente quente, tá? Eu estou num ambiente quente. Que vai acontecer? O calor ele vai irradiar do chão para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu sou um animal quadrúpede. Eu vou aumentar de tamanho, tá? Eu vou ficar mais alto. Se eu fico mais alto, eu deposito menos gordura na carcaça, tá? Existem outros fatores metabólicos, mas que não vêm ao caso, tá? Se eu deposito menos gordura na carcaça, eu não sou um animal tão produtivo do aspecto, por exemplo, de carne, tá? Então, a gente já viu que animais de clima quente não são muito produtivos por esses fatores, tá? Pessoal, podem ficar tranquilos porque eu mando os slides para vocês e não tem erro, tá, pessoal? É só vocês usarem esses slides na hora que vocês forem responder as questões. Bom, então agora a gente vai falar dos tipos de seleção. Além da seleção natural e artificial, dentro da artificial, a gente vai ter a seleção morfológica e a seleção fisiológica. Bom, a seleção morfológica
é a seleção baseada na morfologia dos animais, muito nitidamente, né, pessoal? Então, a gente vai selecionar os animais tendo por base as características estruturais e físicas de interesse econômico, enquanto a seleção fisiológica ela vai envolver o funcionamento interno dos organismos que você busca selecionar, tá? Que nesse caso aqui são grandes animais. Então, qual dos tipos de seleção possui uma maior relevância econômica? Obviamente, a seleção fisiológica, uma vez que essa seleção ela vai estar relacionada à produção animal. E os caracteres produtivos, eles possuem um maior interesse econômico, tá? Então, por exemplo, produção de leite, produção de carne, são todas, oh, perdão, produção de carne não. Produção de leite, por exemplo, é, tem vários outros fatores produtivos, produção de gordura, por exemplo, tá? São caracteres que são relacionados à fisiologia dos animais, tá? A gente também tem, por exemplo, produção de sangue em coelhos para fazer experimentos, ou às vezes até para síntese de soro e vacina, a gente utiliza sangue de outros animais, tá? Tá, inclusive é um bom exemplo na prova, tá, pessoal? Se você, a professora, pedir, por exemplo, para vocês falarem de uma seleção morfológica e uma seleção fisiológica, vocês podem citar, por exemplo, os coelhos albinos aqui no Brasil. Porque, no Brasil não, no mundo. Porque assim, vocês já se perguntaram por que o gene albino ele é tão diminuto na população, mas entre os coelhos é relativamente comum encontrar um coelho branco dos olhos vermelhos. Bom, isso aconteceu por uma série de fatores, fatores inclusive que são considerados um pouco cruéis, porque a gente selecionou esses animais muito para fazer experimentos com eles. E aí o que acontece? Coelhos albinos, eles são mais sensíveis. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, testava alguns níveis de ácidos, algumas concentrações de ácidos que a gente tem em cosmético, se eles são seguros para a nossa derme, se eles são carcinogênicos, por exemplo, que é causar câncer. A gente muitas vezes colocava nos olhos dos coelhos e a gente via o quão irritante era aquilo. E isso fica mais mensurável se o coelho for albino. Então, é justamente por isso que a gente tem tantos coelhos albinos assim no mundo, tá? Não é porque os coelhos albinos eles têm alguma vantagem do ponto de vista produtivo ou reprodutivo, tá? Bom, então, o que a gente aprendeu? A seleção fisiológica, ela é um tipo de seleção que tem um maior incremento econômico. Por quê? Porque nitidamente você prefere ter um animal que produz alguma coisa do que um animal que é troféu. Tá? O que é um animal troféu? Um animal que é lindo de se ver, mas ele não faz mais nada além disso. Tá? Como é o exemplo de algumas raças aí de cães. Bom, então, essa daqui normalmente é uma questão clássica da prova da professora Eulália, que é comentar sobre a seleção fenotípica morfológica, quanto à sua eficiência para promover ganho genético nos animais. Lembrando que ganho genético e progresso genético é a mesma coisa, tá? É porque, como eu leio o conceito do livro, eu acabo trocando. Bom, então vamos por partes. O que é a seleção fenotípica? Bom, a seleção fenotípica é a seleção baseada no que eu vejo. E o que é a seleção morfológica? A seleção morfológica é a seleção baseada na morfologia de um animal ou de animais, tá? Quanto à sua eficiência para promover o progresso genético. Então, basicamente, essa questão ela está perguntando o seguinte: olha, qual é a eficiência de você trabalhar com uma característica morfológica, tá? Sobre a ótica fenotípica. Então, basicamente é o seguinte: a eficiência vai ser alta, por quê? Porque se eu estou selecionando uma característica morfológica, nitidamente é algo que eu consigo mensurar. E a gente aprendeu que características que a gente consegue observar
e vê a olho nu, né? A gente não precisa de nenhum aparato para poder a gente mensurar aquela característica no animal. Normalmente essas características elas são simples, tá? Então você tem cor de pelagem, você tem tamanho de pelo, produção de lã, por exemplo, em ovelhas, tá? Então as características que são fenotípicas morfológicas, elas têm uma grande eficiência na promoção do progresso genético quê? Porque são características simples. Então, se eu estou trabalhando com uma característica morfológica, características morfológicas elas são fáceis de ser trabalhadas, tá? Existem algumas exceções, mas vocês não as veem graças ao bom Deus. Bom, então a seleção pela morfologia, ela vai apresentar uma baixa eficiência quando se trata de ganhos genéticos para características de maior retorno econômico, que são as fisiológicas, tá? Isso é nítido, porque se eu estou querendo trabalhar com uma característica morfológica para melhorar uma fisiológica, nem sempre isso vai acontecer, tá? Mas o que de fato eu quis dizer é que quando comparado com a seleção fisiológica, a seleção morfológica ela não é tão rentável, tá? Porque, por exemplo, é como se você estivesse comparando, por exemplo, o processo de seleção de raças caninas com o processo de seleção de produção de leite em vacas. Qual é o mais rentável do ponto de vista econômico? Nitidamente a seleção fisiológica, tá? Então, quando comparado à seleção fisiológica, a seleção morfológica, ela vai apresentar uma baixa eficiência para trazer ganhos genéticos para características de maior retorno econômico, que no caso são as fisiológicas. Mas, tá? Para o progresso genético da característica morfológica, ela vai possuir uma alta eficiência, tá? Então, como eu falei anteriormente, né, pessoal? Então, o que vai acontecer? A seleção com morfologia, ela vai ser muito interessante quando a valorização desses animais ela vai estar ligada a, obviamente, a morfologia. E em que situações você vai ter isso? Padronização racial e quando essas características morfológicas estiverem correlacionadas com características produtivas e reprodutivas, seja eles qual for, tá? Então, a seleção baseada na morfologia ela vai possuir uma pouca complexidade genética, tá? Então, por ela possuir uma pouca complexidade genética, ela vai ser fácil de ser melhorada, tá? Do ponto de vista genético. Só que elas vão possuir uma menor importância para o melhoramento genético animal. Que porque quando comparado às características fisiológicas, tá? A seleção fisiológica, você não tem tanto ganho econômico por trás disso, a não ser que você trabalhe com raças de animais que de fato têm um valor econômico extremamente agregado, tá? O que acontece, por exemplo, em alguns equinos, tá? Não sei se vocês viram a notícia de um cavalo de quase 1.000 milhão aí que morreu recentemente. Bom, então, já que as características de interesse econômico, em geral, são fisiológicas, explique em quais ocasiões uma seleção que visa uma característica morfológica, ela deve ser selecionada. Em qual situação uma característica morfológica ela vai ser selecionada? Bom, os caracteres morfológicos, eles serão selecionados quando esses caracteres morfológicos estiverem associados a características de interesse econômico ou se você tem um interesse econômico sobre a morfologia diretamente. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um cão da raça Golden Retriever. Eu gosto de dizer que o Golden Retriever é o iPhone dos cães, porque é uma raça bem cara, é uma raça bem, sabe, bem. Ai, meu Deus, como é o nome da palavra? É uma raça bem erudita, tá? Não é uma raça que normalmente você vai ver uma pessoa que não tem tantas condições financeiras tendo. Se bem que, salvo algumas condições, você encontra aí
uma pessoa que não tem grandes condições financeiras que tem um Golden, mas é bem mais difícil, tá? Então, outra situação é quando a gente vai ter um caractere morfológico associado a um caractere de interesse econômico. Então, eu não sei se vocês estão vendo esse touro aí de saco cheio. Inclusive, eu não sei se vocês sabem a diferença de touro e boi. Provavelmente sim, tá? Mas eu só sei disso porque eu cresci na zona rural. Mas o touro, ele é o animal que pode ser um reprodutor, ou seja, ele não é capado. Agora, o boi, todo boi é capado, tá? Então, aqui a gente tem esse touro de saco cheio, literalmente, um touro bem sacudo, e é um caractere morfológico, tá? Por que que eu tenho touros, por exemplo, com uma circunferência escrotal tão grande? Porque, por mais que essa característica morfológica não tenha interesse nenhum do ponto de vista econômico, tá? Ninguém quer um touro sacudo, ninguém quer um touro de saco cheio, mas essa característica ela vai estar correlacionada com a redução da idade ao primeiro par. Então, sobre a ótica do melhoramento genético animal, é interessante que eu tenha é, as vacas, as bezerras que vão ser geradas a partir desse reprodutor, que elas tenham o primeiro parto em um período próximo, até porque o ciclo reprodutivo dos bovinos é muito longo. Então, você tem um ganho econômico muito grande em função da seleção dessa característica, tendo em vista que ela vai ocasionar na redução da idade ao primeiro par. Bom, então, tudo bem, meninos? Não entenderam alguma parte? Vocês estão tão quietinhos? Foi que aconteceu que só tem 7 pessoas hoje, hein? Rapaz, vocês abram o olho, viu? Enfim, é, agora eu vou falar sobre o diferencial de seleção, se ninguém tiver mais nada para dizer. Bom, o diferencial de seleção, ele vai ser quanto os meus animais, eles se diferenciam dos animais não selecionados, tá? Então, por exemplo, tipo assim, é quanto os animais que eu estou selecionando, eles são diferentes da minha população, tá? Então, podem ficar tranquilos que eu não vou me aprofundar na parte dos cálculos hoje propriamente, eu vou me aprofundar mais na teoria, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui o X2, que ele vai ser os animais selecionados, e o X1, que é a média, tá? Então, eu só gostaria de lembrar a vocês que quando a gente faz o cálculo diferencial de seleção, a gente sempre correlaciona macho e fêmea, até porque a gente está falando de reprodução. E até onde eu sei, macho e fêmea não são capazes de gerar filhos. Tá? Pelo menos nos mamíferos, né? Que eu conheço. Tá? Então, normalmente a gente vai ter também o diferencial de seleção sendo calculado como desvio padrão vezes a intensidade de seleção. E a gente também tem essa equaçãozinha aqui, que a professora Eulalia ela não passa para vocês, mas sem ela é muito difícil você achar o X2 de macho ou fêmea, tá? Tem como? Tem, mas é bem mais longo. Eu recomendo que vocês aprendam essa equaçãozinha, porque ela é bem melhor do que achar do método tradicional. Bom, então aqui a gente tem a tabela do índice seletivo, que eu prefiro passar isso aqui para vocês presencialmente, tá? Eu não vou passar a tabela de seleção para vocês aqui. O foco mais é a teoria. Então, expliquem por que o processo de seleção ele tem que ser muito mais rigoroso com os machos do que com as fêmeas. Falem para mim aí. Vocês estão tão quietinhos hoje? Bom, então, o que que vocês precisam saber? Que os machos, eles têm uma maior capacidade de engravidar mais fêmeas, tá? O macho, ele pode inseminar várias fêmeas. Então, fazer seleção para macho é muito mais rentável e mais viável economicamente
do que você fazer seleção para fêmea. Por quê? Porque seleção para fêmea, a fêmea morreu, acabou. Agora, macho, eu congelo esperma. Não, congelar não. Eu resfrio esperma, faço um monte de coisa, tá? Agora, óvulo. Se bem que assim, eu posso superovular uma fêmea e fazer inseminação artificial nessa fêmea, fazer fertilização in vitro em outra vaca, que não seja a vaca que gerou o óvulo, mas fundamentalmente a gente não usa isso, principalmente quando a gente trabalha aqui com pessoas que não têm condições de realizarem esse procedimento. Bom, a gente também vai ter o progresso ou ganho genético, tá? O progresso ou ganho genético, ele vai ser a herdabilidade vezes o diferencial de seleção. E basicamente ele é uma equação que é um parâmetro será que meu processo de melhoramento genético animal está funcionando? Tá? Isso é o que o ganho genético ou progresso genético faz. Tá? Ele é uma avaliação do programa de melhoramento genético. Explique qual a relação entre ganhos genéticos e o número de características selecionadas. Quais fatores precisam ser considerados na hora de escolher essas variáveis? Tá? Então, vocês me perdoem, às vezes, a minha linguagem científica, porque eu, de fato, passo do jeito que o professor Eulália coloca na avaliação, tá? Eu não gosto de perder tempo com vocês, tá? Tanto que, na maioria do tempo, eu tô aqui mais para vocês decorarem esses slides, decorarem as respostas, porque, infelizmente, a genética, ela tem essa linguagemzinha meio chata mesmo, tá? E o melhoramento genético é bem rigoroso, sabe, em relação à linguagem, tá? Não é uma coisa que é exclusiva da professora Eulália. Então, o que é que vocês precisam saber sobre esse assunto? Gente, quanto maior o número de características, menor vai ser o ganho genético. E tendo, vocês tendo noção disso, vai ser necessário a gente escolher prioridades. Então, quais são as prioridades em um programa de melhoramento genético? Qual é aquela característica que possui um melhoramento, maior retorno econômico, qual possui um processo de melhoramento genético mais simples, e tem outros fatores, tá? Mas esses dois são os principais, tá? Então, o que vocês precisam saber? Você lembra quando eu falei lá da raça Indo-Brasil, que é uma raça que tem uma orelha enorme, e essa raça ela é caracterizada por ter essa orelha? O que é que serviu selecionar tamanho de orelha nesses bovinos? Bom, para porra nenhuma, tá? Então, inclusive, esse é um dos motivos do porquê que vocês não veem mais Indo-Brasis andando por aí. Porque no processo de melhoramento genético desses animais, você teve uma seleção de características que não tinham retorno econômico e que muitas vezes elas atrapalhavam o processo de melhoramento genético, tá? E então, quando vocês forem selecionar um rebanho ou fazer qualquer outra coisa que mexa com as frequências gênicas de uma população, é necessário vocês estabelecerem prioridades, tá? Não é selecionar os animais baseado naquilo que é belo, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de caracteres que são produtivos. Isso não significa dizer que em algumas ocasiões não se selecione a morfologia de animais produtivos, como é o caso da vaca holandesa, que, por exemplo, foi selecionado que essas vacas fossem brancas e pretas, tá? Mas isso ocorreu porque essa característica ela não possui correlação com a característica de produção de leite. Então, para essa característica, é um sucesso, tá? Mas para a maioria dos casos, selecionar muitas características é maléfico para o melhoramento genético animal, tá? Em função de que o ganho genético para essas características, ele vai ter que ser dividido pelo número de características total, tá? Não exatamente dividido, tá? É uma equação exponencial. Bom, agora
a gente vai ver o conceito do intervalo de gerações. Aqui está o conceito de livro, mas o que, que vocês precisam saber é que é o intervalo de gerações. O intervalo de gerações é o tempo que leva para os reprodutores serem substituídos. É só isso, tá? Aí você deve estar se perguntando, ah, Samuel, mas e esse conceito aqui? Esse conceito é lá do livro de genética. Eu acho que eu peguei ele do livro ou Gene Egoísta, ou foi. Não lembro. Eu não sei nem se foi do Telly, provavelmente foi. Bom, então aqui a gente tem a fórmula e como se calcula o intervalo de gerações, que basicamente é idade vezes o número de animais dessa idade, mais a mesma coisa, dividido pelo total de animais, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso, você tem matrizes de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e 6 anos, tá? Só que 6 anos você não tem nenhuma. Então, aqui você tem elas com 15, então você tem 15 reprodutoras de 2 anos, 30 de 3, 30 de 4, 25 de 5, tá? Então, basicamente é só jogar nessa forma, tá? Pessoal, sinceramente, eu não vou focar no que é matemático hoje, até porque fórmula. Gente, não tem muito o que se possa, porque as fórmulas do melhoramento genético animal são relativamente simples, não tem muito o que vocês não trabalham com integral, equação diferencial, então vocês não têm dificuldade nenhuma do ponto de vista matemático, até porque quem faz esses cálculos são a calculadora, não vocês. Bom, então, explique o porquê a redução do intervalo de gerações acelera a taxa de ganho genético. Então, eu expliquei para vocês que o intervalo de gerações é o tempo que leva para um reprodutor ou os reprodutores serem substituídos por outros. Assim, isso aqui, a diminuição do intervalo de geração, ela vai acelerar a taxa de ganho genético pelo simples fator de, gente, se eu tiro um animal e substituo por outro melhor na reprodução, vocês concordam comigo que o ganho genético ele vai ser mais rápido? Então, a diminuição do intervalo de gerações ela vai acelerar o ganho genético quando eu substituir os meus reprodutores que são piores por produtores melhores, tá? É só isso. Mas aqui está a resposta do ponto de vista genético, tá? Inclusive, eu também peguei essa resposta do livro. E aqui você tem a média da geração, que basicamente é como era antes e o ganho genético. Aí você tem a média da população atual. Não fiquem com medo dos cálculos, tá, pessoal? É só equação, qualquer coisa lá eu ensino para vocês. Hoje eu vou focar mais, de fato, naquilo que é utilizável por vocês, tá? Mas são todas essas fórmulas aqui. Se vocês decorarem elas, vocês vão bem, sabe? Com o uso dessas mais duas aqui, tá? Não se esqueçam dessas duas aqui, porque sem essas duas aqui é sacanagem vocês entrarem X2 de macho e X2 de fêmea. Tem como? Tem como. Mas demora muito, tá? Então, relativamente, o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso.